estamos aqui, como é um bem tombado, estamos aqui no projeto de restaurar os 2 altares laterais e os 2 colaterais da igreja de Bom Jesus, e mediante a restauração dos 2 altares colaterais, sentimos na leitura da frontalidade a necessidade de fazer uma uniformidade estética nos tronos do altar, que estava com uma lacuna negativa, e a obra necessitou que se fizesse uma decapagem, um estudo de prospecção investigativa, para que nessa decapagem encontrássemos a possível original. E encontramos, ficamos no segundo estágio, onde o primeiro seria perda total, estamos no segundo estágio do neoclássico e estamos aqui no trono fazendo esse trabalho de reintegração cromática. Todo o procedimento agora está sendo de reintegração cromática após o trabalho da busca das originais. No geral, agora somos 14. Um marceneiro, 2 restauradores e 11 auxiliares. A expectativa é que a gente consiga criar uma uniformidade, né, estética dos trabalhos, que entre em uma harmonia na busca pelo resgate dos originais e reintegração deles com um procedimento científico, técnico-científico, e que a gente entregue os trabalhos dentro do prazo estabelecido. Tem outra coisa que é curiosa, porque é uma obra aberta. Geralmente as obras particulares ou as obras ligadas ao IFAM são todas fechadas, ninguém pode visitar. E a nossa não, a nossa é aberta, entra cachorro, entra gente, entra menino, entra criança, tem gincana, e nós damos aula aqui também. Damos aula para primeiro e segundo grau, muito, assim, quase toda semana tem aula. Tem aula sobre arte, sobre o barroco, aí a gente fala Semana Consciência Negra, aí a gente sempre faz uma associação, sempre com o trabalho de restauração, o trabalho de arte, com o momento, né, que as pessoas estão vivendo, né? Então a gente está tentando também que a comunidade, principalmente os jovens, sintam que eles têm uma joia e que eles têm que ter conhecimento de tudo que está acontecendo e tem que valorizar e passar isso adiante. Então a gente tem feito um trabalho com a Secretaria Municipal de Educação e temos sido inclusive homenageados, aquela coisa toda, tudo documentado, as cartas de pedido, as cartas de agradecimento, e a gente vai anexando as nossas informações técnicas, mesmo sem ser nada oficial, porque na verdade esse é um trabalho de educação patrimonial voluntário, né? Que a gente acha que é fundamental, paralelo ao trabalho da obra, porque as pessoas primeiro têm medo de entrar numa obra, e a gente não, a gente convida. Depois elas entram e ficam voando, então a gente tem que explicar. E a gente tem que explicar o resgate, né? Que eles possuem aqui coisas raras, inclusive a nível nacional, né? E nesse percurso da tentativa do original, de buscar a originalidade ao máximo, nesses resquícios que nós encontramos, esse passeio pela história. Essa é a maior satisfação que me deu. E o tempo, Bruno? O tempo é sempre muito curto, né, para a gente poder alcançar aquilo que a gente quer. Mas o tempo também sempre foi usado no passado como uma desculpa para não se ir mais além, para não se resgatar mais do que se deveria. Então, para a gente, para mim, para a Cláudia, acho que para essa equipe, também essa obra é um marco de resgate, porque nós estamos teimosamente tentando resgatar tudo que nós achamos justo. Estamos assim, inclusive, como eu já falei, saindo do cronograma, sem custo quase nenhum, só com vontade, dedicação e muito empenho, entendeu? Então a gente está assim, entendeu? Também tentando transformar o método de trabalho que sempre foi desenvolvido no nosso instituto, né? Que assim, temos que entregar, temos que inaugurar, vamos fazer,
Se não der tempo, a gente pinta por cima. A gente não quer isso, a gente não está fazendo isso. Isso está criando até uma certa resistência em relação a gente, né? Porque estamos sendo chamados até de ousados, né? Pela insistência em busca desse original, porque as pessoas acham que não vai dar tempo e a gente acha que vai e a gente está conseguindo, né? A gente tem tudo documentado, tanto a técnica quanto estilos, quanto filosofias, por que isso daqui foi feito. Então é tudo documentado. Para nós aqui, excelente. Aqui é um aprendiz, somente pela oportunidade que tem em termos, que as portas completamente determinadas de restauração é muito, em termos, quer dizer, de Salvador, é muito pequena para nós. E aqui está excelente. E, na realidade, o restaurador em Salvador é muito desvalorizado. Entendeu? As oportunidades são muito poucas. E aqui está excelente. Você mora onde? Eu, Pelourinho. Pelourinho, né? São todos frutos de Divaldo Costa Lima. São todos filhos da primeira fase do Pelourinho, né? Vamos trabalhar a comunidade, vamos colocar a comunidade para trabalhar com arte, vamos resgatar esse povo daí. Então quase todos aqui se conhecem, nasceram no Pelourinho, brincaram lá e brigaram, estão aqui até hoje. E aí a gente está tentando agora justamente também resgatar a potencialidade deles, né? A ação de educação patrimonial foi realizada aqui, teve um recorte que seria sobre a influência da arte africana sobre o monumento. E aí Bruno convidou para falar um pouco, porque ele tem experiência e vivência do Pelourinho, para falar um pouco sobre a capoeira e outras ações culturais. Ó, você vê, a gente está fazendo workshop, temos estagiários, tudo extraoficial, entendeu? Trabalhando com a gente aqui direto. Aqui eram meses de chuva, você não podia nem sair de casa. Então, só quem vivia aqui era quem tinha negócio mesmo, entendeu? Então, esse templo aqui, essa igreja barroca na sua concepção, era uma fortaleza, era um castelo, era o castelo da cidade. E o burgo eram as casas das pessoas. Então, era o monumento mais importante, era o marco, né? O tampo da mesa, a gente tinha planejado fazer igual, de madeira, né? Mas aí tem um detalhe, ele é muito largo, então jamais se encontraria uma madeira tão larga, né? E aí a gente soube que toda mesa de celebração tem que ser consagrada, e ela tem que ser uma peça única, não pode ser consagrada em partes. Então essa mesa vai ter o tampo em mármore, com o mesmo recorte do original, para ela ser consagrada, né? Isso é um detalhe assim da liturgia que a gente não sabia, né? Aqui no caso a gente está fazendo agora uma superposição nas cores, né? Vai chegando até chegar a um tom parecido com o original, que foi encontrada depois de uma outra intervenção que foi em 1905 mais ou menos. E aí a gente está tentando botar parecido com o que era, né? Com o original. Com o original. A gente tirou toda uma intervenção que tinha sido feita depois dessa que a gente chegou, para poder deixar nesse aspecto aí, né? Nessa apresentação. Que acho que vai ser o final, vai ser isso aqui, com essas cores aqui, vai ser finalizada nesse tom aqui tudo. Só tá faltando a parte de baixo e essa parte da frente que tem que estar com outras características. Foi a alegria de ver pronto, né? E chegar aqui, ver os fiéis valorizando o nosso trabalho, isso é gratificante pra gente. Que massa. Não é? Que lindo. Tem uma coisa interessante, ó. Essa cruz, assim, é a cruz do Senhor dos Passos, né? E aí, ela foi dada como, digamos assim, consumida pelo tempo, né? Porque tinha uma parte que estava aparente
E aí mostrava a madeira como se ela fosse assim, tipo, tivesse uma podridão, um ataque de cupim, uma coisa assim, né? Aí quando eu olhei, eu achei estranho, porque é uma madeira com uma fibra muito longa, muito leve. E aí então, conversando com o padre, ele falou, não, essa cruz dos seus passos é de Mandacaru. Aí eu disse, engraçado, eu já tive algumas experiências pelo interior, eu já vi engradamento de telhado de Mandacaru, eu já vi, inclusive o padre falou que o lastro da cama do avô dele era de Mandacaru, caixão de defunto era feito também com Mandacaru, mas não tinha visto a cruz, né? Então, assim, a gente resolveu resgatar essa cruz porque tipo assim, se trabalha na precariedade. Com a falta de madeira, entendeu? Você vai atrás de uma outra opção. Então, ninguém imaginaria que o Mandacaru poderia dar réguas tão largas e tão resistentes, assim, porque ela é feito em engradamento de telhado que o cupim não consome, né, o Mandacaru. Então, é uma coisa assim que também é um resgate de técnica, de utilização do que você possui na região, né? Então, assim, foi feita inclusive uma outra nova de cedro, por falta dessa informação, né? Então a gente resolveu resgatar, foi feita toda a coisa, agora falta só o retoque. Então é interessante isso, né? Muito bom. E todo mundo acha que é uma coisa que não tem resistência, não é? Mas é muito resistente. Entendeu? E aqui são os santos, Aqui são as imagens que compõem os altares, né? E foram as imagens que sobraram, né? Então, nós resolvemos, não estava no cronograma, nós resolvemos restaurar, né? Ficou a cargo da outra equipe, a restauração das imagens. E agora há uma certa restrição até em fotografá-las, né? Porque as pessoas acham que com a divulgação pode chamar a atenção de interessados, né? Nas peças. Mas eu acho que isso daí, independente de coisa, ela vai ser vista da mesma forma, né? Quando ficar pronto vai ter um esquema de segurança também mais. Vai ter um esquema de segurança, né? Vai. Então, chega dessa parte. Então você quer, eu posso mostrar uma imagem? Não, deixa esse mistério para quando o filme for, quando a igreja for inaugurada, a gente voltar a fazer uma matéria mostrando todas as imagens. Ótimo. E nós resgatamos também um mobiliário lá de Catolés que estava para se perder também, essa mesa. Muito do século XVIII também, muito interessante. Nós trouxemos de lá ousadamente, entendeu? E essa vocês fizeram... Nós fizemos quase uma réplica, porque ela é maior, ela tem uns detalhes diferentes dessa, né? Para servir de mesa de celebração, porque a mesa era no mármore bege Bahia, muito pesada, e aí a gente queria uma coisa mais leve que desse uma transparência, né? Para o altar-mor, né? Então o padre conseguiu a madeira e nós demos a mão de obra e por sinal, né? É uma coisa que quase você não tem essa mão de obra mais, né? É cada vez mais difícil, porque os mestres estão envelhecendo ou então morreram, e aí a gente conseguiu fazer a mesa de celebração, a semelhança daquela, não é igual. É muito bonitona, tá? Né? Os anjos dessa igreja têm sexo. Aquele pelo menos é uma anja. Aquele anjo tem sexo. Aquele outro da trombetinha também tem uma coisinha. No caso também. Agora essas cariátides todas, né? Você vê que tem seios, são e lembra um pouco a coisa da fertilidade, porque ela tem um ventre grande, avantajado, então tem alguma coisa ligada à fertilidade. Sim. Tem muita simbologia aí, tem as fênix ligado à ressurreição, tem as coroas que na verdade não são coroas imperiais brasileiras, são coroas portuguesas, sim, né? E na verdade na época das lavras do ouro e do diamante,
O Brasil colônia era o quê? O governo, o rei de Portugal. Então, esse altar é dedicado a Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira, é a Concepção, e também era a rainha, era a única figura coroada no reino de Portugal, era a Nossa Senhora da Conceição. O rei tinha a coroa deposta aos pés, na almofada. Ele não tinha coroa na cabeça. Então, é um tipo de um marco, né? Olha, nós estamos distantes, mas a coroa portuguesa está aqui, né? Está aqui junto com Nossa Senhora da Conceição. Então, são coisas que a gente foi descobrindo ao longo da restauração, né? Fomos pesquisando e aí tem essa beleza aí, que estava toda encoberta, é um barroco completamente diferenciado do barroco litorâneo, do recôncavo, né? Ele tem um pouco meio de mexicano, um pouco mineiro, é um barroco popular, né? E feito de umburana, uma madeira que tem aqui em Abaíra, não tem aqui porque é muito alto, é uma madeira local, madeira de fácil entalhe e muito resistente ao tempo e aos insetos, né? Ele lembra um pouco o Tarsila do Amaral, aquelas figuras fitomorfas ali, né? Tem um pouco de Tarsila, tem um geometrismo, né? Com essas flores geometrizadas. O desenho começa a perder a intenção da realidade, e começa a ser simplificada. Eles começam a simplificar a forma e a intenção curvilínea e o tratamento, as cores, lembra um pouco o Tarsila do Amaral. Ele tem como tema os anjos músicos. São os anjos músicos tocando harpa, violino, com toda uma vestimenta à moda francesa, inclusive o cabelo é a moda francesa, né? E tem talvez uma influência franciscana, porque tem todo um contorno, como se fosse um rendilhado que lembra a corda, né? Pode ser uma influência franciscana ou então manuelina, né? Que também tem como tema todos os elementos ligados à navegação. Como esse altar também tem muitas conchas, os cariates lembram figuras de proa de navio. Aqui em Piatã, né? Que é como se fosse uma vitrine isso aqui, né? Uma vitrine da coroa portuguesa. Cada vez que passa, a gente vai se dedicando e vai buscando mais se integrar dentro do trabalho. E a equipe toda morando maravilhosa, aqui? Maravilhosa. A gente aqui é uma comunidade. A gente é como se fosse uma família.